Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plot Twist. Eu sou a Anny Cascais. Eu sou a Geisa Almeida e o papo de hoje é sobre o universo dos jogos tradicionais, em especial os jogos de tabuleiro. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe João Eduardo, mestre da Rebels RPG, grupo de RPG de mesa, e o Caio Serra, que é o proprietário da Ludorama, a primeira luderia daqui de São Luís, que é um espaço que reúne serviços de bar com o ambiente lúdico dos jogos. Então, para começar esse bate-papo, para inteirar quem ainda não conhece o RPG, João Eduardo, o que é o RPG e como é que funciona a dinâmica desse tipo de jogo? Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui com vocês, né, o pessoal do Plot Twist, junto com o público. Já foi apresentado Rebels, Rebels RPG, REBELS.RPG. Segue a gente lá no Instagram. E, assim, sobre RPG em si, a gente estava até comentando sobre isso, que existe essa questão de achar que o RPG ele é um jogo de tabuleiro, só que, na verdade, ele não é. Ele é um jogo de... Eu gosto de falar que é um jogo de pessoas. Tu não precisa de um tabuleiro, tu não precisa de um mapa, tu não precisa de dado, tu precisa de pessoas. Porque é um jogo de interpretação. As pessoas que vão ser outras pessoas, ser outras criaturas, ser o que elas bem entenderem. Eu acredito que dá para qualquer pessoa gostar de RPG. Desde que ela goste de alguma coisa, de algum mundo fantástico, de alguma temática. E ela se joga a isso, sabe? Para mim, existem 3 alicerces. São os dados, a ficha e a interpretação. Mas só que, algumas vezes, tu não precisa nem de todas elas. Sempre, talvez, da interpretação. Para mim, o RPG é essa oportunidade, sabe? De sair, de conversar, de viver uma experiência completa. Que não necessariamente vai ser só o teu jogo, mas a tua mesa. Eu gosto de sair com a minha mesa. A minha mesa, ela no início nem era, mas depois ela acabou por se tornar uma prioridade na minha vida. As pessoas que estão lá, hoje em dia, eu levo como prioridade. Então, assim, o RPG, ele não é só um jogo. Ele é um mundo todo, né? Ele é um mundo todo. Ele aborda... Fazer RPG não é só sentar para jogar, é fazer isso aqui. Fazer RPG é pensar, é criar, é filosofar, é praticar... É quase um estilo de vida, né? Exatamente. É isso, né, RPG. Então, basicamente, quem joga o RPG meio que internaliza o personagem, inclusive reproduz as emoções, as habilidades. Como é que funciona, certeza, mais ou menos? Porque eu acho assim, eu vou ser bem sério com vocês. Apesar, a Ludorama hoje ela vai fazer 6 anos, né? Já. E eu já tive contato com RPG. A primeira vez que eu tive contato, eu tinha meus 14 anos, 13 anos. Isso com eu e mais uns 2 vizinhos, a gente jogava, só 3 pessoas mesmo. Mas era um contato bem raso, né? Não cheguei a ir muito para frente com isso. Eu só fui jogar de fato o RPG de uns 2 anos para cá, né? A gente tentando organizar um primeiro evento lá, voltado só pro RPG lá na Ludorama, né? E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento da seguinte forma, é esquisito eu fazer um evento e eu nunca ter jogado de fato, saca? Tipo, ter me atualizado. Não faz sentido. Aí foi que a gente juntou os mestres lá, a gente fez uma mesa, porque normalmente os mestres mestram, né? E dificilmente jogam. Aí a gente fez uma mesa aqui que são 5 mestres e eu. Então, assim, eu sou o cara mais realmente de todos, saca? E tu internalizou? Tu internalizou? Cara, o que é legal, que a gente está colocando, é exatamente você, de fato, entrar no roleplay, entendeu? Você entender que você é o personagem e tu tem que te comportar como aquele personagem do perfil que você fez, entendeu? O RPG, como o João estava abordando, o legal é porque ele realmente vai abranger várias atividades. São hobbies dentro de um hobby, entendeu? Então a gente tem um hobby, vamos dizer assim, um hobby de escritor, para o cara que tanto é jogador que vai querer criar um plano de fundo do personagem dele. A gente tem um hobby de o cara que, sei lá, ele quer montar um cenário, ele quer fazer uma apresentação massa da mesa dele, aí o cara vai tentar ir atrás, tentar fazer um dioramazinho legal, pegar uma miniatura, pintar uma miniatura, tal. Tipo assim, existem várias atividades que são pertinentes a isso. Várias né? possibilidades Exatamente, também de fazer isso. E até mesmo você pensar fora da caixa, né? Em sentido de você tentar usar outros recursos, tanto usando de uma forma... a própria tecnologia que a gente tem hoje para tentar melhorar essa experiência. Aí, às vezes, as pessoas usam, assim, coisa simples, tipo, uma caixa de som. Simples, mas dá para fazer. Você bota musiquinha lá, já melhora a ambiência do lugar. Aí, às vezes, você vai além, você vai lá e pega
sei lá, pode usar uma TV para tentar usar, para apresentar imagens ou algo do tipo, queira fazer um puzzle ou alguma coisa, ou então usar uma própria TV na mesa para fazer um cenário dinâmico. Então, assim, eu acho que o que é legal do RPG é exatamente essa abertura que você tem de você poder ser muito fácil a você mesmo, você direcionar da melhor forma possível. De tanto de melhorar a experiência, ou também até mesmo de que seja uma experiência não tão custosa, entendeu? Literalmente depender só de papel e caneta, entendeu? Inclusive, Isso que é legal. O Caio estava falando sobre isso, como eu falei, realmente o foco é mais papel e caneta e tudo mais, só que eu venho muito de uma área do RPG em que eu nunca utilizei muitas coisas na minha mesa, mas porque eu não tive. Na Ludorama, o massa foi que eu utilizei muito dessas coisas. O Pedro, que ele é um amigo meu lá da Ludorama, trabalha lá, inclusive com foco nessa área de RPG, ele sempre liberou muito essa coisa de tipo, cara, tá aqui as coisas, monta aí o que tu tá imaginando. Faça o que quiser. E aí eu fui montando e aí a ideia vem vindo e tudo mais, então é realmente assim. Agora eu também queria falar outra coisa sobre a internalização do personagem, só que é uma troca. É sempre uma troca. Tu conversa com o teu personagem, só que ele também conversa contigo. E o que eu estou querendo dizer? Eu já vi pessoas que superaram barreiras sociais através do RPG, sabe? Então, assim, tu vai aprender, tu vai colocar em prática as tuas artes, interpretação, escrita e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tu também consegue atingir habilidades sociais. Pessoas que têm uma dificuldade de falar, que eu vi, tendo mais facilidade para se apresentar, para se soltar, e obviamente é um processo. Pessoas que eu iniciei uma mesa e elas nem interpretavam. Elas falavam tipo, meu personagem vai fazer isso e isso e isso. E no final elas estavam tipo, eu vou não sei o quê, e aí começa, sabe? Então é muito legal ver como é uma troca de verdade. Tu se joga e tu vai aprendendo a cada sessão, o teu personagem vai evoluindo dentro daquela história criada, mas eu acredito que tu também vai. Tanto que hoje certas empresas adotaram um método que se chama Scrum, que é baseado em um sistema de RPG, sabe? É tu se colocar em situações onde o questionamento é o seguinte: você tem uma problemática, se coloca nessa situação, como é que você vai resolver, sabe? E sem contar, obviamente, o trabalho em grupo. Né? Isso é como é que a gente pode dizer, um impulso, né? Um incentivo para a pessoa desenvolver habilidades que talvez ela já tenha, mas não tenha prestado muito atenção, não tenha espaços, né? E o RPG é isso, ele dá o espaço para a pessoa criar e colocar ali em prática todas essas habilidades, né? E a gente ele falou um pouco sobre essa configuração. Existe o mestre, né? Teve a situação que ele estava ali com 5 mestres e ele. Qual é o papel do mestre no jogo? O papel do mestre... tem muita gente que confunde, essa é outra coisa que gosta de confundir. A ideia de que nós estamos contando uma história. Não é isso. Todos da mesa estão contando a história. Todo mundo na mesa é um tipo de narrador. Vocês controlam os personagens e nós vamos mais assim, como é que eu posso dizer, direcionar as cenas criadas. Existem criações próprias do mestre, o mundo é do mestre, geralmente, apesar de que eu gosto de que meus jogadores eles coloquem pequenas ideias nas suas histórias para montar o mundo no final das contas, sabe? Mas assim, no final das contas, eu vou criar as problemáticas, eu vou dar os gatilhos narrativos e os arcos a serem percorridos. Mas isso é talvez 50%, 70% da história, e existe a outra metade também, que são as ações dos próprios personagens dentro dessa história. É como a gente imaginasse o universo Marvel, né? Existem as joias do infinito, existe o Thanos, existe a raça do Thanos, não sei o quê, só que os Vingadores nunca fizeram nada. Não ia ter filme, sabe? Então, aquilo que o Vingador, o Tony Stark, o Capitão América vai fazer é a parte do jogador para movimentar essa história, né, Caio? O que eu acho legal no papel do mestre é exatamente essa questão de você, assim, quando você parte do princípio de querer roteirizar, não é nenhuma palavra que a gente consegue usar bem, porque imagina que você tenta criar, como ele falou, gatilhos de situações. E aí, a partir das atitudes dos jogadores, a gente vai ver qual desses gatilhos eles vão acontecendo. E aí, tipo assim, existem mestres e mestres. Tem aquele mestre que ele gosta literalmente de escrever tudo mesmo e seguir à risca o que ele tem ali. E tem aquele cara que ele realmente gosta
do caos e aleatoriedade. Então, ele vai ali... Porque, assim... Porque a gente imagina, na maioria das vezes, que você vai jogar ali, tá todo mundo sério, né? Aí, na verdade, tipo, o mestre fala, cara, ó, o problema é em tal lugar, nas ruínas, não sei das contas. Aí o jogador, você tem que cruzar aqui esse caminho. Aí, beleza. Aí o jogador, ei, sente pra cá direto, vai bater aonde? Pra quem jogou pouco ali RPG... tem um litoral ali que é perigosíssimo. Não, mas a gente quer ir pra cá. Entendeu? Então, assim, sempre tem esse jogador, tu tá entendendo? Exatamente. E, tipo, se tu pegar 2 ou 3 que vão concordar, isso vai acontecer. Já acontecia, às vezes, a gente tá jogando, e aí tu olhar na cara do médico e falar assim, bicho, pelo amor de Deus, termina a porcaria dessa quest, saca? E a gente, não, mas eu quero ir não sei aonde. Não, mas agora eu quero ir. Tipo, aquela enrolando, e enrolação, e enrolação, e enrolação. Então, assim, o mestre ele tem que ter esse jogo de cintura dele tentar, ao mesmo tempo que ele direciona, ele tem que dar esse poder da mão aos jogadores, que eles realmente têm esse livre-arbítrio. Tá entendendo? É um equilíbrio, né, que Exatamente. ele tem que fazer ali. Porque não é necessariamente um mundo aberto como a gente pensa. Ele dá um direcionamento para onde ele quer que as coisas aconteçam, entendeu? Eu acho que isso é realmente assim, para ser mestre, você tem que estar facultativo que existe esse direcionamento e tem que ter esse jogo de cintura, porque se não tiver, realmente a pessoa se perde, entendeu? E nisso aí dizem muito que o mestre ele precisa ser um ótimo improvisador. Mas para você ser um ótimo improvisador, você precisa de preparo. O improviso ele está completamente atrelado ao seu preparo. Você precisa conhecer as coisas que seu mundo, quais são as regras que se aplicam ao seu mundo, o que existe no seu mundo, o que é possível, o que não é possível, para quando vir alguém falando assim, eu acho que eu quero fazer exatamente o contrário, tu ter ideia de o que é o contrário, sabe? Porque tu precisa ter esse conhecimento. Eu lembro de uma situação que os meus personagens eles tinham finalizado o arco narrativo daquele momento, só que a mesa ainda estava no meio. Eles falaram, vamos fazer a segunda coisa. E aí eu não tinha preparo algum. Eu tava, ok, eu finalizei essa parte, ainda não preparei essa, mas vamos deixar rolar. Aí tava lá rolando e tudo mais. Não cheguei nessa parte ainda. Pois e aí, nisso, eu tive que improvisar mesmo. E aí me veio um estalo. Como eu estava em um mundo onde os sentimentos, as reações, elas eram capazes de atingir qualquer coisa era capaz de sentir, eu inventei uma raça lá na hora. Que as estrelas cadentes do meu mundo, na verdade, eram seres que você podia conversar. Então, tipo assim, eu descrevi uma estrela cadente caindo do céu e na Terra. E aí, esse era um ser que eles poderiam procurar na floresta para conversar e utilizar da lágrima de uma estrela cadente para fechar um pacto para salvar uma fada que era da equipe deles. Criatividade, então, né? assim, tipo, mas aí é que tá a questão. Isso surge do improviso que o Caio comentou, mas vem de um preparo de tu conhecer o que existe a possibilidade de teu mundo. E sobre o que você acabou de comentar, e o Caio também disse sobre essa loucura do cara querer fazer qualquer coisa, eu acho que as melhores mesas, elas vêm de um pacto. Um pacto, assim, é legal ter essa questão de, o improviso, vamos fazer as coisas, mas eu gosto de ser bem transparente com os meus jogadores. E qual é o nosso pacto? Gente, eu vou falar pra vocês quando ainda não tiver algo pronto, a minha mesa atual do Rebels. Então, uma das últimas sessões, acho que a penúltima, a gente fechou em um momento que eles tinham várias escolhas. Aí eu falei, gente, o que vocês vão escolher fazer na próxima mesa? Porque aí eu preparo, sabe? Aí eles falaram, a gente vai fazer isso. E aí eles foram se preparando. Adivinha, na sessão passada, eles começaram a falar, não, acho que a gente vai voltar. Aí vocês estão de sacanagem, não tem como. Todo o planejamento foi por água abaixo. Espero que eles continuem. Vocês até comentaram, o Caio comentou sobre meio à tecnologia. Eu queria te perguntar o que te fez criar uma luderia em São Luís, em meio nesse mundo tecnológico, que é celular, é tablet, e manter vivo esse interesse das pessoas em jogos tradicionais. E como essa tecnologia te ajuda hoje, também, né, a desenvolver esse espaço. A impulsionar esse espaço. Bora lá. Então, a Ludorama em si, para ser bem sério com vocês, eu já praticava o hobby há muito tempo já, há mais de 10 anos, mas em nenhuma hora eu vi como um trabalho, né? Era só como um hobbyzinho ali mesmo, de casa, não conhecia muitas pessoas e, assim, existem muitos board gamers aqui em São Luís que são assim, às vezes a pessoa acha que é só ele que é um cara carimbado ali do condomínio que gosta, às vezes a vizinha dele de cima gosta também, ele não sabe, né? E aí, nesse meio tempo, eu estava testando um outro negócio, modelo de negócio meu no Sebrae, né? Eu participei de uns cursos do Sebrae.
de empreendedorismo. E aí não tinha dado muito certo o projeto que eu tinha feito. Aí no último dia era só para aprender para fazer um pitch, né? Para a gente aprender a fazer uma prestação de empresa e tal. Aí eu peguei, cara, eu gosto de tabuleiro e tal, vou só para aprender a fazer aqui. Aí eu fiz um modelo de luderia, assim, na mão mesmo, rapidão. Aí, me dá o nome aí do projeto. Aí eu não sabia o que dizer, eu juro para vocês. Aí eu peguei, eu fiz um vínculo na minha cabeça, que era tipo assim, tem fliperama. Aí tem ludo de lúdico, entendeu? Aí tipo, ludorama. E foi aí que tudo começou. Eu nem sabia, eu juro pra você, eu nem sabia se esse nome existia, de verdade. Eu só botei e é isso. Bom. Qual é? É ludorama. Tá. Aí o que é ludorama? Aí eu apresentei, falei sobre jogos de tabuleiro e tal. E aí muita gente ficou interessada na turma. E aí me chamaram depois, a facilitadora me chamou no cantinho e falou assim, rapaz, pelo amor de Deus, faz isso. Se quiser eu te dou uma consultoria, a gente vai se ajudando aqui, mas tá aí. Eu passei literalmente 1 ano ensaiando isso. Eu sempre gostei desse universo de jogos, sempre gostei muito de videogame, de computador, sempre joguei minha vida inteira, né? Mas realmente nunca imaginei que eu fosse colocar isso para frente. Aí foi a partir vendo um modelo de hobby transformado em um negócio, testei, vi que existia público aqui em São Luís, de fato, identifiquei quem era o perfil dessa galera, né? Idade, faixa etária, questão de profissão da galera, se é solteiro, se é casado. Depois que eu tracei o perfil, eu vi que era totalmente aceitável e dava para implantar. Aí foi que a gente pegou, colocou a ludorama, comecei bem pequeno, e aí a gente foi devagarzinho, foi sentindo, foi vendo que com meio tempo, isso que foi o mais louco, é que até então a gente pensa muito a imagem da ludorama como a casa da nerdolada, entendeu? Sim. Tipo, 90% das pessoas que nunca foram pensam isso. E na verdade é o inverso, saca? Porque quando tu tá lá, se você gastar assim, uns 10 minutinhos lá só observando, você vai ver que 95% da galera que está lá, pô, são pessoas que estão indo ou a primeira vez, ou estão ainda descobrindo aquele hobby. Então, assim, eu percebi que, na verdade, a ludorama ela é uma empresa gateway, é uma empresa que é porta de entrada para um hobby, entendeu? Sim. Então, o cara que ele já chega a ser um hobbyista, já assim, entusiasta já de tabuleiro, ele não é o meu cliente comum. Esse cara, ele joga em casa. Ele tem a coleção dele em casa, entendeu? Sim. A maioria das vezes lá, o cara tá indo para conhecer, ele quer saber qual é. Aí, sei lá, o João tem uma galera que quer conhecer o tabuleiro, mas ele não tem um jogo. Aí ele arrasta essa paludorama, bota um joguinho lá, cara, passa isso é verídico. Brinca, entendeu? Então, assim, muito é em cima disso. E a gente sempre tenta montar exatamente todo o negócio em cima desse público. Para mostrar que, cara, você não é o alienígena daqui, saca? Tu é o cliente comum. Isso é muito legal, porque a gente tem essa imagem já de um lugar acolhedor dessas pessoas que vão pela curiosidade, das pessoas que querem começar, mas se sentem ali meio perdidas, né? Porque a pessoa que não conhece, vê a gente falando aqui desse mundo de coisa, pensa, meu Deus, como é que eu vou começar? Sim, né? E um dos treinamentos que a gente dá para a equipe lá de atendimento é exatamente isso. Fala assim, a primeira coisa que você fala, cara, você tem que entender que na hora que o cliente ele entra aqui, a grande maioria deles entra alienígena, assim, de não saber o que fazer com as mãos, sabe? Entrar e é um mundo novo, né? Tipo assim, e agora? Assim. O que eu faço? Eu vou para ali, eu fico aqui, eu entro, eu posso entrar, não posso entrar, o que eu faço? É de saber acolher, porque é exatamente isso. A gente não tem necessariamente outras referências, assim, até então a gente não tinha outras referências de negócio, pelo menos aqui em São Luís, com esse modelo para a gente se basear. Então, a gente, querendo ou não, a gente acabou sendo a nossa própria referência, né? A gente vai tentando testar as coisas e enquadrando da melhor forma possível para fazer essa aproximação do público, que não é fácil, porque, falar a verdade, o que a ludorama tem feito desde então é se reinventando o tempo todo para poder nunca deixar de ser interessante, entendeu? O público vai mudando, a pessoa joga, às vezes enjoa desse jogo, não toma a fim de ir lá, mas aí tem que ver outra maneira de chamar essa pessoa. E aí que a gente entra com os nossos serviços que a gente tem. A gente tem vários serviços que a gente abarca, né? A gente tenta transformar o local em si como um negócio que ele tem vários ambientes, como se fosse vários negócios dentro de um só. Então a gente tem, eu quero só para tomar uma cervejinha, bar. Eu queria uma diversão, um negocinho bacana, uma happy hour diferente. Tem um karaokê. Mas eu queria jogar um jogo de tabuleiro. Tem a luderia. Mas eu queria levar o jogo para casa, eu gostei dele. Aí eu tenho uma loja. Aí eu levo para casa. Exato. Aí, mas poxa, mas eu gosto do meu Magic, meu irmão. Porque eu jogo Magic há 25 anos. Tem torneio. Mas eu jogo Commander. Tem Commander. Mas eu queria jogar Modern. Tem Modern. Entendeu? Então, tipo assim, o negócio é exatamente a gente tentar
abraçar todos esses públicos, né? Com um ponto só de encontro, mas ao mesmo tempo eles são separados. Não sei se você sabe, tipo assim, a gente trabalha lá em ambientes, entendeu? Então o ambiente do bar é desconectado com a luderia, que é desconectado com o ambiente do torneio, e vice-versa. Eles necessariamente eles não se comunicam, porque são públicos diferentes, entendeu? Sim. Aí eu gosto de falar para todo mundo, quando o pessoal pergunta quem é o público da Ludorama, eu falo, cara, o Ludorama é um local família, cara. Então, tipo assim, vai quem quiser. É para literalmente para todo mundo. Todo mundo pode ser um Ludoramer. Com certeza. Com certeza. Em breve serei uma também. E assim, falando como uma pessoa que antes de eu iniciar minhas parcerias com o pessoal da Ludorama, fui cliente, sou cliente até hoje. E já levei muitas pessoas, como o Caio estava falando, até falei que é verídico, realmente levei pessoas que achavam que aquilo ali era um antro de salgadinho e dedo gorduroso. Assim, o pessoal chegava lá e falava, não, pô, Ludorama. Eu falava, não, pô, vai. E aí, quando eles iam, a galera ficava, nossa... Mas isso é real, cara. eu Existe não esse sabia. quebra-gelo, saca? A pessoa... Sim. Tá, mas e aí? O que eu faço? Eu não sabia. Olha, assim, se eu puder falar assim, não sei, o Caio nem permitiu falar isso, nem sei se eu posso falar isso, mas tipo assim, você Mas já bem calma, aí, gente, calma. vai lá jogar Dani, cara. É o jogo que eu falo pra você ir, assim. Cara, o Dani, é o último jogo, eu acho que... Dani, você qual é? Dani, é isso mesmo. Sim. Foi que o Caio trouxe ali pra Ludorama, que eu vi, ao menos, que o Caio trouxe. É um jogo que eu percebi assim, ok, as possibilidades agora são infinitas. Não existe um jogo que não é pra você, sabe? Alguma coisa vai te chamar a atenção. Alguma coisa vai te... Isso aí que o João fala é a maior verdade, porque jogo de tabuleiro, às vezes a pessoa tem essa ideia que a gente tá falando de ser só pra... tem que gostar de jogo. Não. Tu não gosta de filme? Dificilmente você vai pensar, eu não gosto de assistir filme. Difícil, a pessoa às vezes não gosta. Eu não gosto de filme de ficção científica. Eu não gosto de filme de romance, eu não gosto... Às vezes você não gosta de um estilo específico, entendeu? Então, assim, o jogo de tabuleiro é igual. Às vezes tu pode gostar de um tipo de jogo específico, mas dificilmente vai acontecer a situação onde você não vai gostar de um jogo de tabuleiro. Eu acho que essa é justamente a ideia principal que precisa ser quebrada assim nas É, pessoas. e né? eu- Porque essa tem ideia. preconceito, né? E eu ainda vou mais além. Também. Porque, assim, o Caio, quando ele faz essa comparação ao filme, o filme ainda existe um padrão, né? Aquela tela quadrada, não sei o que. O jogo não, pô. O jogo, às vezes, o jogo não tem carta, às vezes o jogo tem carta, às vezes é com dado, às vezes não é com dado, às vezes é com Porque, imagem, querendo ou às vezes não, é vamos lá, imagem. a gente tem dois grandes problemas em cima disso que faz com que as pessoas tenham resistência. A primeira, que eu já notei, né, querendo ou não, é que a geração que de fato teve contato com os jogos de tabuleiros clássicos é na faixa entre os 30 em diante, entendeu? Então, assim, eu tenho 36 anos hoje. Eu tive muito contato com jogos de tabuleiro. Joguei várias vezes com as pessoas que eram próximas de mim, tanto família quanto amigos, né? Não sei se vocês já tiveram contato com esses clássicos, tipo Banco Imobiliário, o War. o Banco Imobiliário já. Não, um mas eu tô clássico. falando que são clássicos. Tipo assim, Eu pensei, sei lá, em teve Dungeons contato. and Dragons. Você ia numa papelaria, vendia o jogo, entendeu? E aí ganhava de aniversário e tal, sentava com alguém que tinha e jogava. Pode ser um baralho, mas teve contato. E aí, o que acontece? Aí a gente pega, querendo ou não, essa geração mais próxima, mais nova, já não tem mais contato assim, entendeu? Tipo, eu não digo, não é só questão de interesse, entendeu? Mas dificilmente você vê alguém dando de presente. Acho que é do costume mesmo. Por exemplo, eu tive um banco imobiliário. Eu também. Meus Exato, acho que irmãos quase não. todo Meus mundo- irmãos têm os jogos do celular. Mas, tipo Então, assim, quase todo mundo nessa época em casa, alguém teve, Sim, entendeu? sim, com certeza. Hoje em dia não é tão comum, entendeu? Tu não vê alguém dando esse tipo de presente, esse tipo de coisa, que nem acontecia muito antigamente, entendeu? Exatamente. Então, quando você chega na mesa, teve um projeto que a gente fez que era nas escolas, né? E o perfil da galera era na faixa dos 10, 11 anos, 12 anos, até turma que a gente pegou de 14, 15 anos. E aí, quando você falou assim, jogo de tabuleiro, a galera, tá, mas como é que é isso aí? Entendeu? Tipo, Já pensando numa coisa Tabuleiro assim, como se fosse como? totalmente É muito arcaica. jogo de mesa. Mas como Outro assim jogo mundo. de mesa, entendeu? Tipo assim, é realmente uma ideia muito louca na cabeça da pessoa, entendeu? Não tô generalizando que talvez nem todos sejam assim. Mas o que eu via era exatamente isso. Mas era uma questão de perfil mesmo, do que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai pensar na ideia da loteria, realmente o público acaba indo de primeira, jogo de tabuleiro. Eu sei o que é jogo de tabuleiro. Aí o cara vai lá e vai. Mas tu pega uma galera mais nova, não vai. Só que o que acontece? Quando vai essa galera novinha, meu irmão, vai lá e experimenta,
o pessoal fica maluco, pô, entendeu? Tanto outra que experiência, né? a gente, quando tá atendendo, a gente já tem um código interno entre a gente de saber assim, ó, aquela galera ali Se comunicando pelo olhar. aquela dali. ali é 400 por hora virado no giraia. Aí o pessoal já fica mais esperto para ajudar a galera, porque sabe que eles vão trocar de jogo, porque às vezes trocar de jogo toda hora é uma euforia, entendeu? Sim. Tipo assim, joguei, pô, tô muito massa. Se Bora outra empolga, partida? né? Não, quero Vai. outro. Pega lá, bota outro, bora. Entendeu? Então, assim, o pessoal gosta de verdade. Então, é muito mais um problema mesmo de acesso, entendeu? Sim. Do que necessariamente dizer assim, é porque essa galera não gosta, não. Não, cara, eles gostam, entendeu? Só é não porque conheceram ainda. não conheceram ainda, não tem esse contato, não teve ainda essa facilidade de contato. E hoje em dia a gente tem um negócio muito importante que está voltando muito, que é a cultura do retrô, entendeu? O retrô tá voltando já tem tempo já. Com tudo. Eu acho que o melhor exemplo disso é o produto Stranger Things da Já ia Netflix. até citar esse. Mas é porque ele é um fruto de tudo que foi tendência de um meio ali. E aí a gente vê as Entendeu? conexões também, né? Porque tem aquela pessoa que ela pode achar, ai, não, eu não gosto, não faz parte, mas ela gosta da série. Então ela já vê eles Sim. ali fazendo, e aí é a série que se conecta com o filme, que se conecta Que a com a pessoa se música. personifica, né? E Ela a pessoa tá ali basicamente, no jogo. Então, quando a gente fala de entretenimento, cultura, diversão, hobby, tá tudo conectado, tudo né? Às conectado. vezes a gente que não percebe. Exatamente. E assim, sai muito desse princípio de que sempre vai ter uma coisa pra ti. Sempre vai ter uma coisa. Não gosto desse jogo de 40 minutos. Tem jogo de 5. Eu e a minha noiva, a gente gosta muito de sentar lá no dorama e jogar um tal de Jaipu. É um joguinho Jaipu é muito muito bom, legal, Jaipu. assim, rápido. 10 minutos. Só 2 jogadores. 2 jogadores e tal, não sei o que. Pô, termina. Aí, E super estratégico. outra questão da Ludorama, que também é importante eu falar, é como eu sempre senti que a Ludorama ela passa toda uma experiência pra ti, sabe? Quando a gente tem essa ideia de jogo de tabuleiro, dá uma ideia de amizade, uma galera lá junto vai jogar com o pessoal e tudo mais. E eles prezam muito por isso. A Ludorama, ela busca muito se aproximar de ti. Tanto que não é estranho, assim, o pessoal senta contigo e joga uma partida pra tu sacar, pra tu entender como é que joga os jogos. Então, assim, existe toda essa experiência de jogar tabuleiro. Como eu falei no começo, que existe a experiência de jogar RPG, existe a experiência de jogar jogos de tabuleiro também. E a Ludorama, ela consegue exercer bastante isso, sabe? E o que é mais legal de tudo isso? É essencial para uma porta de entrada, sabe? Essencial. Então, assim, se a pessoa não sei como é que vai ser, como o Caio falou, tu entra lá se tremendo, tu não sabe nem quais jogos e tal, vai ter alguém para te falar. Vai O ter pessoal alguém é pra super conversar receptivo, eles já sabem disso, entendeu? Então, assim, a gente tenta quebrar o gelo da maior forma possível. E a gente sempre tenta, de todas as formas, como o João estava colocando, de se aproximar muito, né? Então, assim, essa ideia do atendimento personalizado não é só você dar a necessidade da pessoa, mas você realmente conhecer a pessoa, entendeu? Sim. Entender o que ela quer de fato. Para quando você oferecer algo para aquela pessoa, não parecer que você está só empurrando, entendeu? Só que você realmente fala assim, cara, tu vai gostar disso aqui, pô, é legal, tal, vê aí o que tu acha. Então, assim, e te estreita um laço com o cliente dessa forma. Então, às vezes, o cara, quando ele volta lá pela segunda, terceira vez, às vezes ele não vai lá porque ele quer, às vezes, ver jogo. A gente tem lá um funcionário, o Pedro, por exemplo, que ele estava falando. Às vezes a pessoa vai lá porque ela quer ver o Pedro. Sim. Ela Cria, gosta do Pedro. cria entendeu? esse vínculo. Exatamente. Entendeu? E é muito isso aí, importante. Porque, assim, é muito importante ter um negócio que persista nisso aqui em São Luís, porque por mais que a gente saiba que lida com diversos públicos, mas a maioria são pessoas jovens, estudantes, que é um público que atualmente tem vivido sobre muita pressão, sobre muita ansiedade, sobre Sim, várias com questões certeza. emocionais. E quando ele vai pra lá, eu tenho certeza que ele esquece tudo isso. Desestressa Porque totalmente. é um momento de diversão, é um momento que ele vai estar ali convivendo com outras pessoas, conhecendo novas pessoas. E é mais que algo ali que você olha e pensa, é uma coisa rentável. Ok, mas é uma coisa que promove, como ele estava falando, a questão da experiência, né? Vai RPG, para outros experiência, Ludorama, fatores, outras áreas experiência. da Traz de vida. volta essa questão do presencial, que hoje em dia está tão em falta, né? Todo mundo Sim. voltado para a tela e traz aquela Sim. reunião da família, dos amigos. Fora isso é a muito pandemia, Que tem muito no RPG. Fora a pandemia Sim. que afastou ainda mais, né, as pessoas de um jeito que a Ludorama quase foi embora na pandemia, não vou mentir para vocês. Assim mas, como tantos outros negócios. não, teve né? várias luderias no Brasil que fecharam, né, e grandes luderias, inclusive. E aí a gente se segurou aí como a gente pôde, né? Mas graças a Deus estamos aí. Mas essa questão do social sempre foi o principal propósito
de qualquer jogo de mesa, né? Entre RPG ou jogo de tabuleiro. A gente entende que existe a possibilidade de você jogar um jogo de tabuleiro de forma digital, à distância. Tem várias plataformas que fazem isso. RPG também nem se fala, tem várias plataformas que fazem isso. Mas a gente sabe que às vezes as plataformas elas estão ali mais só para tentar suprir, tipo assim, um pelo menos, entendeu? Sim. Mas no geral mesmo a gente sabe que a experiência definitiva e a que vai contar é a presencial, entendeu? Você olhar nas pessoas, entendeu? E falando sobre essa questão de faixa etária que o Caio trouxe mais cedo, o cara, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 esse ano. Eu já não gosto tanto de mexer em um RPG no Discord, alguma coisa assim. Imagina o cara da idade do Caio. Tipo, ele não vai... ele não vai querer. Desculpa aí, brother. Tô quase pegando ali prioridade. Ele quer pegar o presencial. Ele quer estar no presencial, sabe? Não, obviamente, existem pessoas que vão querer o digital e tudo mais, mas é o presencial. RPG, pra mim, funciona melhor no presencial. Eu já joguei no Discord, mas, assim, acho que tá ali, sabe? Primeiro de tudo, que eu gosto de ficar em pé. Assim, eu jogo RPG, eu gosto de ficar em pé, e aí eu vou passando ao redor dos meus jogadores, eu vou fazendo barulho, não sei o quê. É uma coisa que no Discord, aí já vem a tecnologia, já vem, tu pode botar um som, prompt de som lá, não sei o quê. Mas não é a mesma coisa, né? Gostinho, sabe? Eu tenho uma outra coisa. Imagino que o Caio também deva gostar um pouco disso. Voltando aqui ao ponto do RPG, eu iniciei ali no 3.5, D&D, Dungeons and Dragons. Existem vários sistemas, isso é um papo... Outro papo. Comecei no Dungeons & Dragons, aquele do Stranger Things, sim. Numa época onde o que mais valia era, de fato, a interpretação, sabe? Hoje em dia tu vai pegar umas regras lá, não faz mais nem sentido, nem convém mais utilizar, mas o que contava era realmente estar todo mundo sentado numa mesa, todo mundo batendo um papo e vendo o que ia acontecer, sabe? Das melhores... Vendo o que ia dar. Exatamente. Então, sempre foi muito, pra mim, RPG, sempre foi muito sobre a experiência. Inclusive, esse é o plano final do Rebels, sabe? Junto com a Ludorama também, obviamente, trazer uma experiência, uma cultura, não só no Maranhão, mas Nordeste, Brasil, que a gente puder tocar de tipo, vamos experimentar, vamos fazer uma coisa, vamos fazer ser relevante, sabe? Porque eu acho que isso é extremamente importante. Estava falando para vocês, gente, eu vi pessoas com dificuldades extremas de comunicação se soltando, não só RPG, mas também jogos de tabuleiro, sabe? E às vezes tudo que leva uma pessoa a ser assim é um mestre para chegar e falar, bora montar uma mesa de RPG. Ou é o Pedro, o Caio, falando bem assim, deixa eu te mostrar como é que se joga um jogo de tabuleiro, saca? Então, no final das contas, é sobre pessoas. Todos esses jogos e tal, por que eu digo qualquer pessoa pode gostar? Porque é sobre ti, pô. É sobre ti. Vai ter um jogo que tu vai pegar e falar, caraca, isso aqui é o que eu sempre pensei, é isso aqui que eu sempre quis fazer, saca? E aí tem tudo pra dar certo, né? Eu queria saber, assim, quais são as dicas pessoais de vocês pra galera até que assistiu esse podcast, tá acompanhando e tá se sentindo incentivado ali, curioso pra começar. Como começa? O que? RPG ou jogo de tabuleiro? No geral. No geral, a gente no pode geral falar dos mesmo. dois. No geral, quem vai primeiro? Vamos lá. O que eu posso, assim, pessoalmente, uma pessoa que chega lá para mim, ela quer entrar no universo desse de cara, o que eu colocaria assim de cara, inicialmente, seria realmente um jogo de tabuleiro antes de entrar para um RPG. Não por questão de diminuir o RPG, né? Mas eu acho que às vezes um jogo de tabuleiro, o cara ele vai começar a entrar numa mesa, fazendo um social ali com as pessoas, vai começar a entender, antes de passar para a parte interpretativa do personagem, acaba sendo um pouquinho mais suave. Na hora que ele passa a parte de um RPG, ele vai começar a ter uma pessoa, às vezes um mestre, para direcionar ele melhor, para entender como é que vai funcionar aquilo lá. Porque o RPG, de fato, o fator dele inicial, que é o que a gente está querendo fazer, né? De facilitar essa entrada das pessoas no hobby. Ele ainda é um hobby, existe uma barreira, às vezes, que acontece, que é você ter uma mesa, você ter um mestre. Nem todo mundo tem acesso a isso. O jogo de tabuleiro não vai precisar disso. A pessoa vai ter um jogo, convida irmão, irmã, melhor amigo que tiver na escola, ou quem for, senta, lê as regras ali junto, ou vai no YouTube ver alguém explicando a regra, ou passa na Ludo que eu vou lá e explico. Ele te ajuda. E aí a pessoa já joga de cara, já tem um contato com o hobby. E aí, para poder pegar nesse viés, se o intuito da pessoa for um RPG, pode pegar um jogo cooperativo. Tem vários jogos cooperativos que são maravilhosos. Tem uma narrativa ali mínima, mas existe.
entendeu? Acaba sendo relevante no jogo e dá um pouco dessa experiência de você ter ali tá ali uma masmorra ou tá ali uma aventura, entendeu? Tem vários jogos que são exemplo disso. A gente tem o Descent, tem o próprio Zombicide, que é uma temática mais galhofa, mas é bem divertido. A gente tem o Cthulhu Death May Die, tem o Mansions of Madness, que é um dos meus favoritos. Então, assim, são vários jogos que trabalham essa narrativa, tem essa pegada de RPG, mas não é um RPG. Vamos dizer assim, é só como se fosse tivesse uma roupagem para parecer um RPG, entendeu? Sim. Até a pessoa passar por um D&D 5.0, que de longe é um dos sistemas mais bacana que tem. Olha, assim, na minha opinião, vou logo dar os nomes. Tem tudo na Ludorama. Jogo de tabuleiro. Se você quer começar, como o Caio falou, viu? O Caio achou, não, vou realmente começar jogo de tabuleiro. Eu vou para um cooperativo e um competitivo. Cooperativo, The Mind. É um jogo que eu tenho certeza muito bom. Que você pega ali até duas pessoas, mas de 3 para 4 fica ainda melhor. Pega The Mind lá na Ludorama, chega lá, ô Gabriel, ô Pedro, me vê aí o The Mind. Vocês vão pirar na batatinha com esse jogo. É um jogo sensacional para vocês ganharem do próprio jogo. E é uma coisa que você vai ficar, não, a gente tem que tentar. O jogo, ele tenta criar uma conexão mental entre vocês. Exatamente. Assim, no olho, sabe? Para ver se tu conhece teu amigo mesmo. Exatamente. Muito Cara, agora eu fiquei é muito difícil esse jogo. Agora, se vocês já são aquele grupo mais competitivozão, só que ao mesmo tempo que é uma coisa mais light, fácil de pegar, eu sempre indico um dos meus jogos favoritos. Talvez só perca pro Dani, Dixit. Dixit. Dixit é um jogo que eu nunca vi alguém falar não gosto desse jogo. Então, assim, é uma coisa que é bem legal e abrange muita gente. Meu grupo é de 7 pessoas, se eu não me engano é o máximo 7, né? Não, ele vai até 12. Até 12, tá vendo? Então, senta lá pra jogar e tal. Os dois tem na Ludorama. E por último, se for RPG, não, eu quero começar mesmo no RPG, que eu já conheço a cultura, já gosto, não sei o quê. Como o Caio falou, 5.0. 5.0 é perfeito. Em algum outro momento a gente pode até conversar sobre classes iniciais para se jogar e tudo mais. Eu sempre digo, é meio polêmico, mas eu falo que é o Paladino, que é a melhor classe para se iniciar. Mas, assim, 5.0 para RPG, D&D. Aproveita aí, D&D nunca esteve tão em alta, RPG nunca esteve tão em alta. Sim. É o momento de lançar isso aí. D&D 5.0. Foram dadas dicas aí, dicas muito valiosas que a gente com certeza vai aproveitar também para conhecer, né? Com certeza. Gente, olha, eu queria agradecer pela participação de vocês aqui. Eu acho que tem muito assunto ainda pra gente conversar e aí já fica o convite também pra galera que tá nos acompanhando, acompanharem vocês. E aí eu deixo esse espaço agora pra vocês compartilharem onde é que o pessoal pode achar vocês nas redes sociais. Bora lá. Tu apresenta jogos ludos? Tu vai apresentar jogos ludos? Eu apresento uma, como é que vai ser? Bora lá. É o seguinte, primeiro de tudo, Rebels. REBELS.RPG. Rebels.RPG. Vocês vão ver lá o sapinho, que é esse símbolo aqui. É um Muraquitã, é uma lenda paraense sobre as tribos originárias de lá, como eles trabalhavam a ideia de caça e sorte, muito bem legal. E esse é o nosso arroba rebels.rpg. E eu vou deixar o Caio apresentar aqui a Ludorama. Certo. Para vocês conhecerem melhor o Ludorama, vocês podem ir no Ludorama Oficial, tá? Lá é o nosso Instagram. Lá vocês vão ter acesso à nossa programação, ao nosso horário de funcionamento. A gente fica localizado lá no Renascença, ali na Rua dos Bicudos, próximo ao Medical Center, na frente Tropical, né? Pessoal, nosso espaço tem uma programação super diversificada. A gente trabalha com programação desde karaokê, a game show, com evento de perguntas e respostas que a gente faz lá, valendo premiação. A gente sempre faz oficinas. Acontece lá as próprias oficinas de RPG de D&D, a gente sempre agenda lá e faz divulgação lá nesse próprio Instagram. A gente faz as oficinas também de card game. Pô, quero aprender Pokémon, quero aprender Magic, quero aprender Yu-Gi-Oh! A gente faz a oficina de cada um deles. Quero aprender a jogar Warhammer, que o Warhammer está começando a entrar também em alta agora, depois que o Henry Cavill do The Witcher. Sempre quis jogar esse negócio. Ele vai fazer uma série aí baseada no universo de Warhammer, então a gente já está se encaixando ali. Tá rolando o jogo lá também. A gente está todo domingo dando oficina de Warhammer para o pessoal aprender. Eu vou lá, como é que é. Não estava sabendo. Não precisa levar nada, meu irmão. É só a vontade. Vocês estão com as miniaturas? Essa galera há 12 anos, Warhammer. Com licença. Com licença. A gente também tem a unidade... 12 anos que eu nunca tinha jogado. A gente também tem a unidade do Ludorama Angelim, para quem não acha o Renascença exatamente muito longe, para quem é mais próximo ali do Ludorama Angelim. O foco lá é em party game.
e alimentação. Isso, exatamente. E, assim, estão convidados, né, Caio? Tá feito Com o convite. certeza. Todo mundo Tô convidado. lá, eu sou um cara fácil de matar, eu sempre tô lá. Pode passar lá, que qualquer coisa, a gente tiver qualquer dúvida, quiser uma dica de jogo. Os horários de Eu vou funcionamento. ter o maior prazer de ajudar. Eu tô lá a partir das 16, a Ludorama tá lá. A partir das 16 e vai até meia-noite, tá? De quarta a domingo. Tá bom, Perfeito. pessoal? O Rebels é 24 horas, todas as horas do Instagram, tá bom? O tempo todo. Pronto, as informações estão aí. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês aqui, de bater esse papo com a gente. E agradece também você que acompanhou aqui todo o nosso episódio. A gente se vê no próximo Plot Twist. Até logo.